Olá, aqui Evandro Ferreira, que a graça e a paz do Senhor estejam sempre contigo. Sou cristão e sou psicólogo clínico. Hoje vamos falar sobre depressão. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofram do transtorno da depressão, que é a principal causa incapacitante, provocando um grande sofrimento e disfunção no ambiente familiar, na escola ou no trabalho. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é de 4,4%. Quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Existem formas mais brandas que podem passar desapercebidas e mais debilitantes. É preciso vencer o estigma e o preconceito da sociedade sobre as pessoas que estão vivendo momentos depressivos. Em nossa história, os antigos egípcios usavam remédios feitos de plantas para combater a chamada melancolia, que é uma tristeza permanente e profunda. Também receitavam dançar e ouvir música. Já os gregos e os romanos utilizavam extratos medicinais, ginástica, massagem e banhos. Trata-se de uma experiência assustadora, faz com que as pessoas se sintam isoladas e sem esperança. A depressão afeta pessoas de todas as camadas sociais e em todos os tempos. Por exemplo, a rainha Vitória da Grã-Bretanha, o pintor holandês Van Gogh, Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, que inventou até o termo Black Dog, que significa cachorro preto, para identificar seus momentos de depressão. Isto durante a Segunda Guerra Mundial. E a atriz norte-americana Marilyn Monroe. Alguns exemplos de falas depressivas. Perdi o interesse pela família, não queria fazer nada, só queria ficar longe de todos e não parava de chorar. Parecia que estava aprisionado e incapaz de mudar o sentido. Fiquei ansioso e com medo do futuro. Perdi a esperança de melhorar. Cada dia é um sacrifício. Como saber se alguém está deprimido? Geralmente a pessoa perde o interesse e a alegria por situações que antes lhe agradavam. Dificuldade de concentração, cansaço físico, falta de energia. Os hábitos de sono podem ser perturbados, acordando muito cedo pela madrugada e não conseguindo voltar a dormir. Podem ocorrer falta de apetite, falta de prazer em se alimentar, visão pessimista de futuro, diminuição da autoconfiança, sentimento de culpa e ideação ou tentativa de suicídio. Os sintomas devem ser analisados com critério, pois momentos de tristeza diante de situações de perda ou frustrações são naturais, mas persistindo os sintomas por mais de 2 semanas, um profissional de saúde deve ser consultado. Exemplos de sintomas: humor deprimido ou perda de interesse e satisfação, perturbação e falta de sono, um excesso ou excesso de sono, mudança de apetite, perda ou ganho de peso, calmaria ou agitação mental e física, má concentração ou indecisão, cansaço e perda de energia, sensação de inutilidade e culpa excessiva, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Existe também o transtorno bipolar. Uma pequena porção das pessoas com depressão podem experimentar a mania, mas um diagnóstico somente é possível com o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra. Quando ocorre esse comportamento, é denominado um transtorno bipolar, com hora de episódios de mania e hora de depressão. Existe também a depressão pós-parto. A depressão pós-parto está caracterizada pela depressão da mãe nas semanas ou meses subsequentes ao nascimento de um filho. As causas da depressão pós-parto são diversas e multifatoriais. O ser humano é complexo e a personalidade é dinâmica. A mãe pode ter sentimentos depressivos de impotência,
e desânimo relacionados a seu novo papel. Além dos fatores hormonais, estrógeno e progesterona aumentam na gravidez e caem abruptamente quando o bebê nasce. Fatores sociais de novas responsabilidades, exigências, dificuldades financeiras e a falta de apoio emocional do cônjuge, o apoio psicológico como um todo, específicos para esse momento. Existe também a depressão sazonal, que é aquela que ocorre geralmente no inverno, com o céu em tonalidade cinza, onde ocorre a redução da luminosidade, o clima frio e com uma melhora do humor na primavera e verão. O cérebro muda a bioquímica e a glândula pineal aumenta a produção de melatonina, onde as pessoas tendem a ficar sonolentas. O que causa a depressão? Complexos fatores biológicos, sociais e psicológicos. Algumas doenças que afetam o cérebro diretamente podem causar depressão. Apoplexia, que é o acidente vascular cerebral ou derrame. Doença de Parkinson, esclerose múltipla ou lesão na cabeça. Deficiência na tireoide, insuficiência na produção de cortisol. Diálogo entre paciente face a face com o terapeuta, onde ocorre um processo de autoconhecimento, de ajuda na superação das questões emocionais e psicológicas, visando o restabelecimento do equilíbrio emocional. É fundamental que o profissional de saúde estabeleça um contrato de compromisso ético entre ambas as partes. É preciso coragem, disposição livre e espontânea do paciente em participar do processo terapêutico. A percepção da necessidade de mudança se faz presente e é o momento de busca de ajuda do profissional da saúde mental. Pessoas deprimidas têm uma tendência ao pensamento negativo. Por exemplo, somente coisas ruins me acontecem, eu não tenho valor, não sou aceito pelos outros. O terapeuta irá incentivar o paciente
são ótimos para equilibrar o humor. Eliminar as possíveis causas orgânicas é recomendável, pois uma disfunção na glândula tireoide, por exemplo, pode causar a depressão. Uma visão ampla de saúde consiste em cuidar do corpo físico, das emoções e do espírito. Hábitos saudáveis melhoram a autoestima e bem-estar. Alimentação mais simples, como pão integral, iogurte, leite, frutas, laranja, maçã, banana e abacate, com um pouco de mel, e verduras, ovos, carnes magras e peixe, são essenciais para a saúde e ajudam a equilibrar o humor. Evite alimentos de fast food, cafeína e bebidas alcoólicas. Exercícios físicos, lazer e a prática espiritual constante ajudam a ter um equilíbrio emocional. É importante buscar um bom relacionamento social, ter contato com amigos e familiares. Devem estimular as pessoas que estão com depressão a buscar a ajuda de um profissional de saúde. Não fazer críticas ou comentários do tipo: tente se controlar, as pessoas estão deprimidas, não estão inventando e não escolheram estar assim. A pessoa pode falar em suicídio, então leve-a imediatamente até um profissional de saúde. Com a atenção e energia estão diminuídas, é importante acompanhar e incentivar a pessoa deprimida a buscar ajuda. Ouvir com atenção o que elas têm a falar, ter paciência e não criticar, dando assim apoio. Prevenir é melhor que remediar, então cuide-se.